Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, iniciar um conteúdo novo sobre numeral. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção para compreender. Não é um conteúdo difícil, mas vocês precisam ler, interpretar, prestar atenção, compreender bem como classificar esses numerais. O que é um numeral? Numeral é uma palavrinha que vai dar quantidade aos seres ou vai indicar a posição que esse ser ocupa numa determinada ordem. Por exemplo, eu tenho 5 amigos. Está dando a quantidade de amigos que eu tenho, que são 5. Meu amigo ficou em terceiro lugar na corrida. Terceiro está indicando a posição que ele ocupou naquela corrida. Então, terceiro também é um numeral. Os números, eles têm uma classificação. Então, conforme o tipo de numeral, ele pode se classificar em numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo, numeral fracionário e numeral coletivo. Prestem bastante atenção na explicação de cada um deles. O que diferencia um do outro? Para vocês conseguirem depois fazer essa classificação nas frases ou até mesmo em textos. Estão lendo algum texto e dentro desse texto vocês vão encontrar vários numerais. Vão encontrar numerais que são cardinais, ordinais, multiplicativos. Para isso, vocês precisam prestar atenção e compreender todo o conteúdo. Então, o que seria o numeral cardinal? O cardinal é aquele que apenas nomeia o número de seres, o número de objetos, o número de coisas. Então, o número cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Assim continua, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42. Então, por exemplo, na frase, meu amigo tem 12 anos. Esse 12 é um numeral. Ele está dando o número de idade, né? Quantos anos o meu amigo tem. Então, é um número que quantifica, que dá a quantidade de anos que ele tem. Esse 12, ele é classificado como numeral cardinal. Depois, nós temos numeral ordinal. Ordinal, lembrem bem, ordinal vem de ordem. Então, é quando indica a ordem que o ser ocupa numa série. Lembra? Eu sou o primeiro da fila. Primeiro, o que significa que é a posição que a pessoa está na fila. Eu sou o terceiro, é a posição, é a ordem. Então, segundo, terceiro, quinto, décimo, vigésimo e assim por diante. Ele chegou em primeiro lugar. Neste exemplo, nesta frase, observem que a palavrinha primeiro está destacado. Por quê? Porque a palavrinha primeiro eu chamo de uma palavrinha que é um numeral. Como que eu classifico essa palavrinha, este numeral? Como o primeiro está indicando a posição que a pessoa chegou, a ordem que ela chegou, eu chamo de numeral ordinal. Temos também o numeral multiplicativo. Lembrem, multiplicativo, multiplicação, aquele que vai proporcionar aumento da quantidade, indica o número que se multiplicou. Dobro, triplo, quádruplo. Minha irmã comprou o dobro de chocolate que costuma comprar. O dobro, dobro significa que aumentou essa quantidade, multiplicou essa quantidade. Eu tenho o triplo da sua idade, triplo, 3 vezes mais, está multiplicando. Então, quando nós temos
Este tipo de numeral nós chamamos de multiplicativo. No caso deste exemplo, a palavrinha dobro é um numeral multiplicativo. Nós temos o numeral fracionário, de fração, fracionário, de fração. Indicam a diminuição proporcional da quantidade. Então, 1/3, 1/4, 1/10. Eu comi 1/3 do bolo. Esse 1/3 é o meu numeral fracionário. Então, significa que eu comi do bolo. Se tinha 3 fatias de bolo, eu comi 1/3, eu comi uma fatia desse bolo. Numeral coletivo. Designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem o conjunto. O que acontece? Todos já foram alguma vez no mercado ou ouviram alguém falando que ia comprar uma dúzia de ovos. Uma dúzia. Dúzia é coletivo, ou seja, dúzia todos sabem que é 12. Dezena, todos sabem que é 10. Cento, né? Centena, 100, milhar, 1000. Então, quando nós temos este tipo de numeral na frase, nós falamos que ele é um numeral coletivo. Então, comprei uma dúzia de ovos. Dúzia é um numeral. Como que eu classifico esse numeral? Eu classifico como numeral coletivo, porque ele está indicando um número exato de algumas coisas que compõem um conjunto. Para finalizar, vamos ver um pouquinho mais de exemplos de cada um desses numerais. Primeiro exemplo. Apenas 10 dos 30 alunos da turma compareceram na mostra cultural da escola. Observem que está destacada a palavrinha 10 e a palavrinha 30. 10 e 30, então eu sei que são numerais. Qual é a classificação, então? Pelas regras que nós vimos até aqui, 10 e 30 se classificam como numerais cardinais. Todas as duas palavrinhas são numerais e são cardinais. Segundo exemplo, os alunos do 8º ano ocuparam a 2ª colocação na gincana realizada pela escola. Nós temos novamente nessa frase 2 numerais. Nós temos a palavra 8º e nós temos a palavra 2ª. 8º, questão de posição, de ordem. 2ª, posição, ordem. Então, todas essas duas palavrinhas são classificadas como numerais ordinais. Terceiro exemplo. Os alunos da minha turma arrecadaram o triplo da quantidade de alimentos para a gincana. Triplo está destacado. Então, eu já sei que este aqui é um numeral, mas eu preciso classificá-lo. Triplo da quantidade de alimentos. Significa que a minha turma conseguiu 3 vezes mais a quantidade de alimentos para a gincana. 3 vezes mais do que foi solicitado. Então, é multiplicativo. Quarto exemplo. Apenas 1/3 dos alunos da minha turma compareceu à mostra cultural da escola. 1/3. 1/3, numeral fracionário. Não vejo, o quinto exemplo, não vejo meu amigo há 3 décadas. Décadas significa um numeral coletivo de 10 anos. Então, décadas, numeral coletivo. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me chamar. Bons estudos. Beijos da Prof.